Pessoas entubadas por Covid-19. Em média, apenas 2 sobrevivem. Não arrisque. Respeite as medidas de prevenção. Prefeitura de Cuiabá. Olá, você que nos acompanha pelo RD News. Estamos aqui hoje no estúdio do RDTV com a Niara Terena de Jesus Bergamasco. Ela tem apenas 14 anos e já escreveu 2 livros. A gente vai conversar um pouquinho hoje com ela sobre essa inspiração pela leitura, esse amor pela literatura. Muito bem-vinda aqui no RD News, Niara. Obrigada. Eu queria saber primeiro como que foi esse processo de escrever, sabe? O que te chamou a atenção? Seu primeiro livro você escreveu com que idade? 5 anos. E como é que foi? O que te inspirou? Eu sempre fui apaixonada pela literatura. Eu cresci em um ambiente onde eu ganhava livros de presente. E eu sempre fui uma criança muito criativa. No meu processo de alfabetização, eu já escrevi o meu primeiro livro. Desde pequena, eu fui criada em um núcleo onde a literatura era muito valorizada. A minha mãe, o meu pai, o meu avô, eles sempre gostaram muito da literatura, apreciaram muito a literatura. Então, desde pequena, eu cresci nesse ambiente de ser apaixonada pelos livros. E eu sempre soube o que eu queria ser, mesmo antes de saber que o nome da profissão era ser escritora, ou autora, né, como algumas pessoas falam. Eu sempre fui apaixonada em criar e contar histórias, e no meu primeiro processo de alfabetização, eu já escrevi o meu primeiro livro, que foi inspirado em ideias mirabolantes e coisas que eu vi. É esse que tá aí, O Amor Essencial foi o meu primeiro livro. Eu escrevi no meu processo de alfabetização quando eu tinha 5 anos e quando eu fiz 8 anos, eu o publiquei. Ele tem ilustrações minhas no formato digital e à mão também. Sim. E ele conta o quê? Qual é a história, qual é o enredo desse primeiro livro? Eu escrevi em 2011 em uma viagem lá para Chapada dos Guimarães. Eu tinha visto algumas cenas que mexeram comigo, porém, eu não conseguia explicar para minha mãe, conversar com ela sobre o porquê. Então, eu me expressei em forma de literatura. Eu misturei o que eu tinha visto com ideias mirabolantes e um pouquinho de criatividade para criar o enredo da história. Isso. E o segundo livro veio quando? Você já estava com que idade? Eu tinha 9 anos. Esse aqui tem as ilustrações da Patty Wolf. Como é o nome dele? As Aventuras de Angelina. Sim. E ele tem um conteúdo, um enredo que é um pouquinho mais profundo, tem uma história mais complexa. E o que eu acho interessante nele é que ele tem algumas partes que ficam abertas para a interpretação do autor e de vivências que o leitor viveu. Eu já recebi feedbacks de diversos trechos que eram o mesmo trecho, porém com interpretações diferentes. Então, na minha época, eu tinha feito uma interpretação pessoal minha, porém, quando eu fui reler esses dias, eu consegui encaixar outras coisas, vivências atuais. Então, quando leitores me falam que eles associaram aquilo a algo diferente do que eu vivi, mas algo que eles viveram, acaba sendo muito bom para mim eu ver que eu pude fazer algo que os fez refletir, que os fez associar a algum momento profundo da vida deles. Sente conectada, né? Sim, exatamente. Com essas pessoas que leem. E as pessoas têm que idade? Olha, o segundo livro, ele... Na época que eu tinha escrito, eu pensei que ele fosse cativar as pessoas que tinham a minha idade quando eu escrevi. Porém, acabou não ocorrendo isso. Acabou cativando pessoas mais velhas. Tanto que no ano seguinte, quando eu fui convidada para uma oficina de escritoras no Sesc, tinham as escritoras e leitores. E os leitores liam um livro e davam as explicações a respeito. Eu, particularmente, não quis ficar na sala porque eu pensei, eu não vou ficar aqui porque vai que eles ficam com vergonha de falar algo, dar um feedback negativo só por eu estar ali. Então, eu fiquei lá de fora esperando
e recebi os feedbacks depois. E muitas pessoas vieram falar comigo e me perguntaram o que eu queria passar com aquilo, porque atingiu a elas em um ponto que elas pensavam, não tem como uma criança ter vivido isso ou sentido isso. E tem vários trechos com falas metafóricas que cada um interpretava de uma maneira diferente para com suas vivências. Então, eu acho que foi algo interessante para mim, como mesmo disse, a conexão. E, nessa oficina, eram pessoas adultas ou jovens adultos, 18 a 24, por aí. O que foi muito surreal para mim, porque eu tinha 9 anos e eu pensei que fosse atingir um público da minha idade. Você pensou que estava conversando com gente mais nova e foi ver a sua imaginação alcançou várias faixas etárias, né? Sim. E quem são os autores que você mais gosta de ler? Eu gosto muito do Daniel Munduruku e da Aline Bey. Sim. E o que te chama a atenção nos dois? O Daniel, eu sempre li os livros dele, desde que eu era pequena. O meu livro preferido dele é O Homem que Roubava as Horas, é um livro extremamente importante para mim. Eu sempre tive convivência com os livros dele, como eu falei. E a Aline Bey eu conheci nessa oficina de escritoras. O meu livro preferido dela é O Peso do Pássaro Morto. Sim. Você cita o Daniel Munduruku, né, que é um escritor da etnia Munduruku. Ele fala muito dos mitos étnicos, né, até da questão indígena na sociedade brasileira. Você, como uma adolescente, uma mulher adolescente indígena, como é tudo isso, essas várias identidades? Como é viver tantas questões complexas no mundo de hoje? Ano passado tiveram muitos períodos importantes para mim, no meu autoconhecimento, no meu descobrir quem eu sou e em eu tentar me reconectar com as minhas raízes. Porque eu sempre tive muito orgulho da minha cultura, da minha etnia. Só que como uma adolescente indígena, vivendo exposta a diversas questões de racismo, preconceito, bullying, então acabava que eu me afastava mesmo sem perceber das minhas origens. Então foi um período muito importante para mim esse isolamento, porque eu pude me descobrir, procurar me aprofundar naquilo, porque é importante para mim. Certo. Então foi um momento de descoberta e Sim. redescoberta, né? Uhum. E foi assim, você ali sozinha, com a sua família, pensando questões, e aí vieram ideias para um próximo livro, você pensa em trabalhar alguma coisa da cultura da família da sua mãe, né? Que são os Terena. Sim. Eu penso sim em fazer algum livro que seja focado diretamente nisso, só que eu tenho, digamos, referências indiretas à questão indígena nesses 2 livros e em futuros livros também. É algo bem pessoal meu. Quando eu era mais nova, eu sempre fui uma criança que gostava muito de ler. Além do entretenimento da TV também, eu nunca pude ver personagens indígenas. Então, quando eu via um pouquinho de representatividade, eu já ficava extremamente feliz. Só que, como na maioria das vezes isso não era possível, acabava que eu ficava meio triste. Então, eu quero ser uma autora que dê representatividade. Eu quero ter personagens que sejam negros, indígenas e tenham esse foco, que não sejam só mais um coadjuvante ou amigo do protagonista branco que nunca aparece na história. Então, é importante para mim eu dar essa representatividade nos meus livros, para que as próximas gerações que lerem os meus livros, elas puderem olhar para o livro e pensar, olha, esse personagem se parece comigo, eu consigo me identificar com ele, eu consigo me olhar no espelho e ver que ele se parece comigo. Você acha que falta essa sensibilidade com a representatividade ou faltaram ter espaço para autores de diversas etnias falarem sobre a sua cultura? Eu creio que, além de faltar o espaço, também falta essa representatividade, porque eu creio que isso vai mudando aos poucos. Atualmente vem tendo um pouquinho mais de representatividade, mas na minha época, por exemplo, eu nunca li um livro que tinha personagens indígenas, personagens negros, que não foram escritos por escritores negros indígenas. E a maioria dos livros famosos, dos filmes, dos desenhos animados,
a maioria, eu nunca pude ver personagens negros ou indígenas. Enquanto eu via personagens indígenas, geralmente era algo super estereotipado e qualquer indígena que via aquilo se sentia um pouco ofendido, então, ou não representado. Então, eu realmente quero dar essa representatividade nos meus livros, seja através da história, em momentos, ou através da ilustração. Estereotipar personagens, assim, é um problema. Sim, um grande problema. E você vai trazer na sua literatura. Então, a gente pode esperar aí que numa próxima obra tenha personagens protagonistas que falem da questão indígena. Sim. Certo. Mas além da literatura, eu sei que você tem outras habilidades artísticas. Quer falar um pouco disso? Eu gosto muito da ilustração e das artes plásticas, da pintura. Em relação às artes plásticas, é algo muito importante para mim. É uma conexão que eu tenho com o meu avô. E a ilustração é algo também que faz parte de mim. O meu primeiro livro fui eu que ilustrei. Atualmente, eu recebi um feedback positivo a respeito de uma ilustração que eu havia feito muitos tempos atrás, no evento do Contos do Mato, e aquilo me tocou muito. O depoimento da moça dizia que aquele desenho foi super importante para ela, principalmente porque tiveram épocas difíceis onde ela teve diversos problemas de autoestima e não se sentir representada por desenhos de pessoas negras, pelos traços que as pessoas faziam, estereotipavam aquilo, e que aquele desenho foi importante para ela e que salvou, de certo modo, uma parte da vida dela. E o depoimento dela mexeu muito comigo, me deixou muito feliz, e eu não tive nem palavras suficientes para poder responder o depoimento dela, e foi algo que foi importante para mim naquela noite e me deu mais motivação ainda para seguir o meu planejamento de dar essa representatividade. E mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente, por essa oportunidade de conversa e convidar vocês a conhecerem o trabalho da Niara, né? E estamos na expectativa das próximas obras dela. Fica com a gente, lembrando a importância de usar máscaras faciais para prevenir a disseminação da Covid-19. Aqui no estúdio a gente retirou as máscaras numa distância segura, mas cuidando, tendo todos os cuidados possíveis. Muito obrigada. Na pandemia, a prioridade é proteger e salvar vidas. Mas o trabalho da Prefeitura de Cuiabá também avança em outras áreas, como a mobilidade urbana. Primeiro entregou o viaduto da Avenida das Torres e agora o viaduto da Avenida Beira Rio, que melhorou o trânsito não só dos arredores, mas de toda a Grande Cuiabá. 2 grandes viadutos construídos com recursos próprios pela primeira vez na nossa história. Essas entregas são resultado do esforço permanente da Prefeitura na busca de soluções modernas e definitivas para melhorar a mobilidade na nossa cidade. Cuiabá vai continuar avançando. Prefeitura de Cuiabá.